O senhor está pronto para testar seus conhecimentos? Prontíssimo. Muito bem. Então coloca a foto dos dois aqui, por favor. Perfeito, Edu. Essa menina loira, essa moça linda, que infelizmente está morta, você vai se lembrar do caso, tá, Percy? Tenho certeza que você vai se lembrar do caso. Enche a tela, por favor. Do lado direito é a jovem Thaís. Do lado esquerdo é Rafael, que é o marido de Thaís, ok? Que é o marido de Thaís. Me dá as imagens, por favor. Pode pôr aí, Carol. Me dá as imagens, por favor. Aí está. Você deve se lembrar que essa moça, nós contamos aqui. Calma que tem novidade nesse caso. Saiu o resultado do DNA. Ela foi morta com golpes de faca. Estava dormindo ao lado da filha bebezinha. No dia do assassinato, você vai se lembrar agora disso. Lembra que você falou para mim? Mas é a sogra que está presa? Eu te disse, é a sogra, a Marta, que está presa. É o padrasto dela que está preso. Ele foi preso, se chama Daniel. Os dois acusados por essa morte bárbara de uma mãe. Você me perguntou, inclusive, por que a sogra ia se meter nesse assassinato. Vem para mim, por favor. E perguntou com toda a razão, e eu te respondi. A dona Marta desconfiava que a neta de 4 anos não seria filha de Rafael, ou seja, ela achava que a filha não seria, que o bebezinho não era filho legítimo dela, né? Neto legítimo dela e filho legítimo do Rafael, e passou a ameaçar a nora. Na época nós dissemos, você perguntou para mim, ué, mas a sogra que tomou uma providência quando descobriu a suposta traição? E eu te respondi. O Rafael, marido dela, segundo a polícia, falou que estava viajando quando tudo aconteceu. Ok? Tá lembrado da história? Tô lembrando. Muito bem. Me dá as imagens lá do local do crime, Edu, por favor. Vamos mostrar pro pessoal. É uma moça, jovem de tudo, que teve a vida ceifada por uma desconfiança de traição da sogra. Aí, como essa história não desceu pra gente, porque eu falei, meu... Por que uma sogra vai sujar a mão? Se o problema seria entre ela e o marido, mas ao mesmo tempo a informação de todos é que o marido estava viajando durante a execução. Vem para mim, por favor. E aí, Mariana Ferreira rapidamente me falou o seguinte, Bate, se o marido estava viajando, ele pode ter mandado matar. E a Mariana tem razão, concorda? Seria uma possibilidade. Mas... ele não mandou matar. O resultado que saiu agora e foi entregue ao delegado pelo Instituto Médico Legal revelou se o Rafael, marido da Thaís, estava mesmo viajando ou se foi conversa para se livrar de uma suposta acusação. Veja comigo a reportagem inédita, veja só que curioso o trabalho da polícia nesse caso. Como é bom viver e ser feliz. Era assim que a bela paraense Thaís gostava de se expressar nas redes sociais. Ao lado do filho mais velho, Thaís irradiava alegria. Mas isso não durou muito. Quando Thaís saiu de Sapucaia, no interior do Pará, para viver no Mato Grosso, ela veio em busca da felicidade. A jovem de 23 anos estava solteira novamente e o filho pequeno ficou com os pais do ex-marido. Mas o que ela encontrou em Primavera do Leste foi agressão e medo. Thaís não pôde ver o filho crescer e nem teve tempo de tirar fotos com a filha mais nova, uma bebê de 4 meses. A criança é filha de Rafael, o homem por quem ela se apaixonou durante as férias no Mato Grosso. Thaís foi assassinada em casa, enquanto dormia ao lado da filha. Um dia antes de morrer, Thaís comentou com a vizinha que a relação com a sogra não era muito boa e que Marta, a mãe de Rafael, sempre a ameaçava. Thaís falou para a vizinha os motivos da ameaça. Que estava com medo de ficar lá no fundo da casa dela sozinha porque ela estava sendo ameaçada pela sogra dela, né? Falou que da bebê também, né? Que a bebê não era, que ela falava que a bebê não era filha do marido dela e onde ela estava sendo ameaçada, né? Ela tinha dado parte da sogra dela e a sogra dela falou que ia pagar alguém para mandar matar ela. Durante a investigação, Marta, a mãe de Rafael, e o padrasto dele, Daniel Cirilo, foram presos como suspeitos. Na noite do crime, eles foram vistos saindo da casa onde Thaís morava com o Rafael e a filha. O que a senhora tem a dizer em relação a esse caso aí? Nossa, não tem nada a dizer, não sei nem quem foi, nem nada, não sei de nada não. A vítima estava sozinha com a bebê, porque Rafael, que é caminhoneiro, estaria viajando.
Para confirmar seu álibi, Rafael telefonou para a proprietária da casa que ele alugava, pedindo o número do telefone do vizinho que morava na casa da frente, porque ele não conseguia falar com Thaís. Aí eu liguei para ele de volta, falei para ele, você pode pular lá para ver que ele não está atendendo não. Ele falou, moça, faz favor para mim, pelo amor de Deus, tá com um dia que eu tô, tá agora que eu tô ligando para ela e ela não atende. Eu pulei lá, na hora de pular eu me ajeitei para pular, mas na volta eu não estava dando conta nem de voltar, de tanto nervoso que eu estava. Eu já voltei, liguei para ele, falei, moça, sua esposa está morta. A cena que o vizinho encontrou foi terrível. Thaís foi morta de forma cruel, sem chance de defesa, com mais de 30 facadas. Com medo de represálias, o vizinho se mudou do bairro. A bebê de 4 meses, encontrada ao lado da mãe, toda suja de sangue, ficou sob custódia do Conselho Tutelar. Mas a justiça decidiu entregar a filha para Rafael, que, na versão dele, não teria nenhuma participação no crime. Como ele viajava sempre, achou melhor entregar a filha para o pai dele, que mora em Rondonópolis, a 215 quilômetros da capital, Cuiabá. Mas desde o dia do crime, a polícia não descartou a hipótese de Rafael ter participado do assassinato. Ele foi convidado a colher amostras de DNA. O resultado do exame colocou Rafael na cena do crime. Embaixo das unhas de Thaís foram encontrados vestígios da pele de Rafael. E na faca utilizada no crime, sangue compatível com o DNA do suspeito. Mas naquele primeiro momento ali nós não encontramos indícios, até porque ele havia ali prestado nas suas declarações um álibi ali que não estaria na cidade. Com a prisão decretada, Rafael Moraes Dias, de 29 anos, passou a ser considerado foragido. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-070. Rafael tinha saído da cidade de Nobres, a 151 quilômetros de Cuiabá, com sentido a Paranatinga, a 411 quilômetros da capital. Ele foi abordado ao passar por um posto da Polícia Rodoviária Federal. Na primeira declaração que foi colhida dele, no dia dos fatos, ele acusava a mãe, foi o padrasto dele ali, né, que praticaram um ato e tudo, estava ali sim até demonstrando bastante raiva dos dois, não queria nem contato com os dois. Mas ele nega, né, peremptoriamente que foi ele. Segundo ele, estava realmente ali trabalhando, que não teria sido ele e tudo mais. Mas apresentado a prova técnica a ele, né, ou seja, apresentado a ele que o sangue dele estava na faca, né, mesmo assim, né, demonstrando isso, mesmo assim ele continua negando o fato. Em depoimento à polícia, Rafael se prontificou a realizar o teste de DNA para ter certeza de que ele é o pai da bebê. Perguntei a ele se ele autorizaria a realização do exame de DNA, para saber realmente, né, para sanar realmente essa dúvida. E ele se comprometeu que sim, né? Então, posterior aí ao interrogatório dele, nós já comunicamos, né, com o Conselho Tutelar, para tomar aí as providências necessárias, né, no sentido de encontrar o que é melhor agora para essa criança, né? Eu conversei com a mãe de Thaís por telefone, Dona Márcia, que mora em Sapucaia, no Pará. Ela disse que os quase 1.700 quilômetros de distância não vão impedi-la de lutar pela guarda da neta e que sente muita saudade da filha. Thaís ligava todos os dias para a mãe, relatando como levava a vida aqui na cidade. Thaís engravidou do primeiro filho aos 17 anos. Quando o menino completou 2 anos, ela se separou do marido. Deixou o filho com os avós paternos e foi morar com uma amiga em Xinguara, cidade a 32 quilômetros de Sapucaia, no interior do Pará. Ela pretendia continuar estudando. Nas redes sociais, ela conversava com as amigas e aceitou o convite de uma delas. Thaís veio passar uns dias em Rondonópolis, no Mato Grosso. Assim que chegou na cidade, a garota bonita e muito sorridente chamou a atenção de Rafael. Eles logo começaram a namorar. Rafael apresentou a namorada para o pai e a madrasta, depois ele a levou para conhecer a mãe e o padrasto de Rafael. Thaís ficou encantada com a família do novo namorado e teve certeza de ter encontrado o homem certo. Apaixonados, Rafael alugou uma casa perto da casa onde a mãe e o padrasto dele moravam, em Primavera do Leste. O casal já estava junto há poucos meses e Thaís engravidou. Depois que a filha nasceu, começaram as desavenças com a sogra e as desconfianças de que aquela criança seria fruto de uma traição. A defesa dos suspeitos, Marta e Daniel Cirilo, afirma que os dois são inocentes.
Não há provas coligidas nos autos que demonstrem que efetivamente os mesmos tenham cometido o delito. O que nós temos até então e que o que está mantendo eles presos é justamente indícios. O advogado também explicou o motivo por que o casal saiu da cidade logo após o crime. No momento que eles ficaram sabendo desse ocorrido, houve ameaças, por parte dos familiares e eles ficaram com medo em relação a essa situação e acabaram saindo da cidade. Foi o que eles me passaram. Mas para o delegado que investiga o caso, não está descartada a participação de Marta e Daniel Cirilo na morte de Thaís. Na nossa linha de investigação, os dois praticaram o fato juntamente agora com o Rafael, que foi colocado na cena do crime com a perícia técnica. Thaís, aos 23 anos, pensou que mudar de estado e de cidade a fariam feliz. Uma felicidade que ela buscou na adolescência e não teve tempo de encontrar na vida adulta.